com um pouco de água para que beba. E indo ela trazer, ele chamou e disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite no botija, e vejo aqui a pano 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que a comamos e morramos. E ele lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro caminho, um bolo pequeno, e traz-o aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não voltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Versículo 15: e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não voltou, conforme a palavra do Senhor que ele me falara pelo ministério de Elias. Amado, você viu aqui? Essa mulher disse: viva o Senhor seu Deus. Quer dizer, a confiança dela agora não estava mais nem na sua fé, na sua própria fé. Agora a confiança dela estava no Deus de Elias. Por que a confiança dela estava no Deus de Elias? Porque ele disse: assim diz o Senhor. E quando ele disse essa palavra, assim diz o Senhor, aquela mulher despertou. Sabe por quê, amado? Eu creio que aquela mulher é crente. E crente às vezes passa aflição também. Crente não passa fome, mas crente às vezes passa aflição. Não tinha acabado a comida na casa dela ainda, ele tinha um pouco. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo aqui que quando ele disse: assim diz o Senhor, aquela mulher ela responde dizendo o seguinte: vive o Senhor teu Deus. Ou seja, amada, ela ia fazer exatamente aquilo. Sabe por quê? Porque ela estava confiando, mas não na sua fé, mas ela estava confiando no Deus de Elias. E quando nós confiamos em Deus, amado irmão, Deus ele supre as nossas necessidades. Aquilo que é impossível para nós, Deus faz ser possível quando nós obedecemos e quando nós confiamos nele. A palavra do Senhor termina aqui no assunto, no versículo 16, dizendo que a farinha da panela não se acabou, que o azeite da botija não secou durante muito tempo. E isso aconteceu por quê? Aconteceu porque essa mulher confiou no Senhor, porque essa mulher confiou em Deus. Por essa razão, amados, foi que ela foi abençoada. A palavra de Deus diz aqui que aquela mulher que Elias foi lá e profetizou na vida dela, aquela mulher sunamita, diz que ela saiu da sua terra, 7 anos, ela peregrinou na terra dos filisteus. Ao final de 7 anos, eu não vou ler na Bíblia, mas está escrito lá, ao final de 7 anos aquela mulher volta para a sua terra. E ela volta para a sua terra. Sabe por quê? Porque ela confiava que o Deus que tinha mandado ela sair de casa e peregrinar, e que tinha cuidado dela e da sua família durante 7 anos, era poderoso para restituir tudo aquilo que ela tinha deixado para trás. A palavra do Senhor diz, irmãos, que ela volta para a sua terra. E quando ela chegou na sua terra, ela foi à casa do rei. Ela foi falar com o rei. E olha só como Deus trabalha. Naquele dia, Deus levou Geazi, que era servo de Eliseu, que conhecia muito bem aquela mulher, e mandou Geazi na casa do rei. E chegou lá, o rei começou a conversar com Geazi e começou a perguntar: o que o seu Deus tem feito em Israel? Geazi começou a contar que Deus tinha ressuscitado o filho dessa mulher sunamita através do profeta Eliseu. E quando Geazi estava terminando de contar a história, a mulher chega com o seu filho para pedir ao rei de volta às suas terras, porque o rei tinha tomado as terras, o rei tinha ficado, a terra estava abandonada, a mulher tinha ido embora. E diz a palavra do Senhor, irmão, que então ela chega e pede ao rei que o rei devolvesse as suas terras. E quando ela pede
porque ela obedeceu a Deus, Deus restituiu. Talvez você tenha perdido alguma coisa na sua vida. Eu quero dizer para você, na palavra profeta hoje, em nome de Jesus, confie em Deus, seja obediente à palavra do Senhor, que no momento de Deus, Deus retornará para você tudo aquilo que você perdeu e muito mais. Para que se cumpra a palavra do Senhor Jesus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescentou na vida dessa mulher, meu irmão, 7 anos de trabalho que ela não tinha, ela recebeu toda a renda na sua casa, sem ter que mover uma palha, porque o Deus que ela confiava é poderoso para operar milagre. Para nós terminar, para a gente finalizar, a terceira condição que Deus nos dá, para Deus cuidar de nós, é fé. Fé é sinônimo de fidelidade. Eu não devo mudar uma vírgula do que Deus falou. Por exemplo, sabe, fé é isso, exemplo de fidelidade. É sinônimo de fidelidade, isso é fé. Eu ser fiel a Deus sem mudar uma vírgula daquilo que Deus falou comigo. Deus falou para o profeta Elias: sai daqui, vai para o Ribeiro de Querite. Se ele tivesse dito o seguinte: não, Deus, não vou para o Ribeiro de Querite, não, eu vou para o Rio Jordão, teria sido abençoado? Não, Deus queria abençoar ele naquele lugar. Então, fé é isso, amado, é você não mudar nada. A palavra do Senhor também fala que fé, a fé não é manifestada pelo que a gente vê, mas a fé é manifestada pelo que a gente crê. Amém? Amém. A nossa fé não pode se manifestar por aquilo que eu estou vendo, porque senão não é fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, a fé ela tem que ser manifestada, mas não é pelo que eu vejo, de forma nenhuma. A fé não pode ser manifestada pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Eu vou te dar um exemplo que está na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 22. A palavra do Senhor diz que Deus disse para Abraão que era para ele sacrificar Isaac. Diz a palavra do Senhor que Abraão obedeceu a Deus, pegou o menino e saiu para sacrificar. E diz a palavra do Senhor que no meio do caminho, quando eles avistaram o monte lá onde eles iam sacrificar, Abraão chama os 2 moços dele e diz o seguinte para eles: vocês fiquem aqui, que eu e o menino nós vamos subir para sacrificar ao Senhor e voltaremos. Olha a palavra que ele falou: nós iremos sacrificar ao Senhor e então nós voltaremos. Quer dizer, Abraão e Isaac. Mas a real de tudo isso era outra coisa. Era que Deus tinha pedido o próprio filho de Abraão em sacrifício, mas ele acreditava que Deus podia mudar a história. Então, pela sua fé, ele disse: olha, vocês ficam aqui, pessoal, porque eu e Isaac vamos lá em cima daquela montanha, nós vamos sacrificar, vamos oferecer um sacrifício ao Senhor e depois nós voltaremos. Por quê? Porque a fé estava aqui manifestada na vida de Abraão pelo que Abraão cria. A Bíblia diz que Abraão acreditava que depois que Isaac tivesse morto, Deus poderia ressuscitar. E a palavra do Senhor diz mais: quando eles começam a subir a montanha, o menino olha para o pai, vê o pai com um facão na mão, deixa o menino no ombro, sabe? E o menino pergunta para o pai: pai, aqui está o cordeiro, a lenha, perdão, aqui está a lenha, o cutelo, que era o facão, e o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Outra palavra profética que Abraão diz: filho, o Senhor para ti proverá o cordeiro. Agora eu pergunto para o irmão: será que Abraão estava com um binóculo e estava olhando lá do meio da montanha onde ele estava, olhando lá em cima da terra com um binóculo e vendo lá um cordeiro amarrado, para quando ele chegasse lá, a vida de Isaac ser trocada pela vida do cordeiro? Não estava. Qual era a situação? A situação era que o menino ia ser morto. Agora, pela fé, esse homem profetizou que Deus ia preparar o cordeiro lá em cima daquela montanha. Irmão, é assim que nós temos que fazer. Nós não estamos vendo a bênção acontecer ainda, mas nós já temos que profetizar. Qual era a necessidade para aquele momento? Era que Deus preparasse o cordeiro para evitar a morte do filho dele. Qual é a sua necessidade? É que Deus prepare alguma coisa para a sua vida.
Deus fará acontecer. Aleluia! É assim que Deus faz. A palavra do Senhor diz que quando Abraão chegou lá em cima, que Abraão pegou o facão para matar Isaac, para sacrificar ao Senhor, o anjo do céu gritou: Abraão, Abraão, não faça isso, não faça isso, porque agora eu sei que temes ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que assim que o anjo bradou e falou essas palavras, está escrito lá na palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um cordeiro de trás dele, travado pelas duas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o cordeiro, ofereceu no holocausto ao Senhor, no lugar do seu filho Isaque. E se Abraão, em vez de profetizar, tivesse chorado, e se Abraão, em vez de profetizar a bênção, o livramento na vida do filho dele, tivesse murmurado, irmãos, Deus não teria mandado nem um voto para lá. E não, Deus não age na incredulidade. Deus não age, não, sabe por quê? Porque quando nós duvidamos do poder de Deus, porque incredulidade é falta de fé. Deus não age. E o diabo é louco para tocar nessa área, para colocar dúvida na nossa vida. Satanás é louco. Foi assim que ele venceu Eva e venceu Adão. Foi assim. Foi assim que disse Deus, Eva: não comereis de todos os frutos do jardim. Olha, colocando dúvida na mente da mulher. Depois ele quer colocar dúvida na mente de Jesus Cristo lá no deserto. Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Se tu és o Filho de Deus, ele conhecia demais Jesus. Então, amado, é assim que o diabo às vezes tenta destruir a nossa fé. Não importa o que Satanás queira fazer, importa que você tem que acreditar que o Deus que você serve é poderoso para mudar a situação da sua vida, por pior que ela seja, amado irmão. Confie em Deus, obedece ao Senhor, tenha fé em Deus, porque o Senhor mudará a sua história. Aleluia! Então essas três coisas é necessário para Deus cuidar de mim. Você não quer que Deus cuide de você, amado? Se ama? Amém. Aleluia! Essas três coisas é necessário. Primeiro, obediência. Segundo, confiança em Deus. E terceiro, fé. Creia. Confie no Senhor. Obedeça a Deus a qualquer custo. E você vai ver Deus cuidando de você. Aí você não vai ter que passar mais por isso que Jesus falou, ficar preocupado pela comida, ficar preocupado pelo que haver de vestir, ficar preocupado pelo que haver de beber. Você vai ter na sua vida, porque Deus fará que isso venha acontecer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, para nós encerrar, o último versículo. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, é mesmo, 41, versículo 10. Aleluia. Isaías capítulo 41, versículo 10. Está escrito assim na palavra do Senhor. Eu vou ler para os irmãos. Deus está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. Aleluia! Está vendo, amado? Não é eu que estou dizendo, é Deus. Deus está dizendo: não tenha medo, não te assombre, porque eu sou contigo. E Ele está dizendo que sou eu que te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. O último versículo eu vou ler, Isaías 1, e versículo 19 e 20, está escrito assim, ó: se quiseres e ouvires, comereis o bem dessa terra. Versículo 20: mas se recusares por rebeldes, serei derrotado à espada, porque a boca do Senhor disse isso. Aleluia.